Todos nós já passamos por momentos em que nos perguntamos onde é que está Deus. Momentos em que nos sentimos sozinhos, momentos em que falamos e parece que falamos para o nada. Momentos onde queríamos sentir aquela presença, mas parece que estamos sós. No vídeo anterior eu partilhava sobre a promessa de Jesus, onde ele disse: "Eu estarei sempre com vocês". Por que que então há dias em que a gente sente assim, como se o Senhor não estivesse escutando a gente, ou como se a presença dele não fosse tão real? Por que que muitas vezes nós passamos no vale, nós sentimos dor, nós nos percebemos solitários? E talvez a pergunta não é por que que o Senhor parece tão distante. Talvez o que a gente precisa perguntar seja uma outra coisa, que é: será que sem perceber, será que nas distrações da minha vida, será que tão focado nos meus projetos, nos meus intentos, eu não tenho conversado com o Senhor a respeito do que deveriam ser esses projetos, ou de qual é a vontade do Senhor para o meu trabalho, para a minha família, para o meu projeto, para as minhas próximas ações, para a minha gestão do tempo, para a minha gestão da atenção? Será que eu estou, ao invés de consultar o Senhor a respeito disso e conversar com o Senhor antes de entrar em questões, eu não estou tentando, de alguma forma, arrastar o Senhor para os meus projetos, para os meus planos, meus sonhos, o que sobra do meu tempo? Será que nós não estamos tentando encaixar Deus na nossa agenda, ao invés de caminhar com Ele ou caminhar na agenda dele? Não sei se você já pensou nisso ou tem pensado nisso, mas quero te convidar a pensar sobre essa questão. Porque a promessa de Jesus, feita ali em Mateus no capítulo 28, da sua presença constante, ela está num contexto. Eu nunca tinha pensado nisso antes, mas quando fui me preparar para aquela reflexão que eu mencionei, numa série chamada Jesus Prometeu, e o meu tema era Prometeu estar sempre conosco, eu me deparei com esse texto e pensando que a promessa é feita num contexto. Não é que a companhia de Jesus é condicional ou que ele esteja apenas fazendo algum capricho, sabe? Mas é que há um ambiente, muitas vezes a gente esquece disso, né? Há um ambiente propício para a vida. A vida não surge de qualquer forma. É assim em toda a criação. Uma planta precisa ser cuidada, regada. Uma vida precisa ser gestada. Ah, os processos na nossa vida têm um ambiente de vida. Existe uma CNTP quando a gente estuda, né? Uma condição normal de temperatura e pressão para algumas coisas acontecerem. E claro, a vida muitas vezes continua quando a CNTP muda, mas há um ambiente. O que eu percebo que Jesus está dizendo no texto é que o ambiente de vida, o ambiente de presença de Deus é o ambiente da missão. Agora, isso não é uma coisa da minha cabeça, né? Eu fui depois perceber se a minha percepção, o meu insight era só uma coisa da minha cabeça ou se isso aparecia em outros lugares das Escrituras. E parece-me que quando nós puxamos uma linha que conecta, por exemplo, o Antigo Testamento com o Novo Testamento, mantém-se o padrão da promessa do Senhor. Uma promessa de presença, mas uma promessa de presença no contexto da missão. Então, parece que o que a Bíblia está mostrando para nós é que se Deus está comigo, então mesmo quando tudo parece dar errado, eu não sou abandonado, eu não estou abandonado. A promessa é nesse sentido de missão, de presença como condição para a missão e não como fuga da missão. Então, muitas vezes nós achamos ou nós queremos, eu pessoalmente muitas vezes sou assim, eu quero uma presença que me deixa tranquilo, uma presença que me permita estar na praia com o pé na areia sem ser incomodado,
Uma presença que me permita sair de férias, entrar numa piscina com água quente e não ser abordado pastoralmente com uma questão, um aconselhamento no meio das minhas férias com a minha família. Mas nem sempre isso é possível, porque o Senhor garante a sua presença para me dar condições para a missão, e não para eu fugir dela. As palavras do Senhor são palavras de ação, vocês são luz, as palavras de identidade, vocês são luz, vocês são sal, é de ação, é de eficácia. Ele diz: eu sou o caminho, mas vocês mostram que eu sou o caminho, vocês apontam para onde vai o caminho. E aí eu estarei sempre com vocês. A promessa então da presença no conjunto das Escrituras raramente é uma promessa como garantia de conforto estático na nossa vida. Ela vai aparecer sempre como uma garantia de companhia em movimento. Ela vai aparecer em missão, em travessia, em tensão. Por isso o vale da sombra da morte, do Salmo 23. É ali que a promessa se faz real na nossa vida. Por isso, quando Moisés vai enfrentar o faraó, naquele enorme desafio, o Senhor diz para ele: eu estou contigo. Quando Josué vai herdar todo o legado de Moisés e vai conduzir o povo de Deus numa travessia, num movimento, o Senhor diz para Josué: Josué, seja forte e corajoso, eu estou contigo. Então, talvez o sentimento, por muitas vezes, que nós temos é de sentir que o Senhor está distante, mas pode ser que a nossa incredulidade, quando a gente ora, ou o nosso desânimo com o presente, ou a desesperança com o futuro, talvez tudo isso seja porque nós estamos longe da missão. Talvez tudo isso seja porque nós podemos estar muito envolvidos com a gente mesmo, muito distraídos com os nossos planos, com as nossas compras, com os nossos sonhos, muito frustrados com a nossa falta de reconhecimento. E talvez parte então da nossa dificuldade não é que o Senhor não esteja ou não estava presente, mas é que nós estamos, infelizmente, tentando viver uma vida onde a presença dele não é o centro. Eu tenho um amigo, um irmão já mais velho, que ele tem um senso de missão tão profundo que nos dias em que eu estou com ele, parece que eu não tenho margem para pensar em outra coisa. E eu me sinto tão bem, tão desafiado e sinto a presença do Senhor sempre constante conosco, mesmo nos momentos desafiadores. E depois sinto esse conflito de que eu quero viver a vida dessa forma. Eu não quero viver a vida sob culpa. Eu quero viver uma vida que, que concebe a presença constante do Senhor, que quer conhecer os seus planos, que quer viver uma vida na perspectiva de Deus e não tentando colocar Deus nas minhas coisas. Eu quero essa vida, porque a presença palpável, perceptível, aquela paz que ninguém entende, a consolação do Senhor, a doce presença de Jesus, ela surge no contexto de missão, de propósito. Então, voltando, por exemplo, nessa história, né, de quando eu estou com esse irmão que é muito intenso e tem uma convicção e tem uma consciência da presença do Senhor o tempo todo e vive a vida intensamente, tudo pode ter um propósito, toda circunstância, ele quer estar atento para perceber por que que aquela frustração aconteceu, por que que aquilo deu errado, o que que o Senhor pode estar fazendo nesse ponto. Eu diria, quer experimentar mais da presença? Quer perceber mais que Jesus está com você? Envolva-se no que Ele está fazendo. No seu trabalho, no lugar onde você mora, nos relacionamentos que você tem. Por que que o Senhor permitiu cada relação, o lugar que você vive, o trabalho que você conseguiu, talvez as frustrações do trabalho, a pessoa difícil do seu trabalho? Por que que o Senhor está permitindo isso? Por que que Ele ainda não te escapou disso? Será que não tem propósito nisso? Eu não tenho todas as respostas para essa pergunta. Mas se o Senhor prometeu que está conosco por todo o tempo, até o final dos dias, tem alguma coisa que eu estou deixando escapar na circunstância que eu estou vivendo, seja de conquista, seja de desafio, seja de alegria, seja de tristeza. Portanto, eu quero te lembrar hoje, lembrar a mim próprio, a promessa continua. Mateus começa com Jesus apresentado como Emanuel, Deus conosco.
E o próprio Jesus conclui o seu ministério, a sua conversa com os discípulos, dizendo: Eu sou mesmo Emanuel. Eu não só estou convosco, eu continuo convosco. Portanto, lembre-se, creia, as pessoas à sua volta vão desfrutar dessa sua convicção e dessa presença que você carrega quando você está num sentido de missão. A promessa do Senhor é que Ele vai estar junto no vale, não é que nós não vamos passar por vale. A promessa do Senhor não é que nós não vamos passar por nada difícil, é que nós não vamos passar por nada sozinho. Você carrega essa presença e as pessoas ao seu redor podem usufruir e desfrutar dessa presença. Tudo isso está prometido num contexto de missão. Que a gente procure dia a dia nos alinharmos com a missão de Deus, com o propósito do Senhor. E essa presença está garantida pelo próprio Deus. Ele estará conosco até o fim dos dias. Deus te abençoe.